Rússia afirmou que a exportação de grãos saindo da Ucrânia é possível e completou dizendo que isso depende de Kiev. Bom, Moscou é acusada pelo Ocidente de provocar uma crise global de alimentos ao fechar os portos ucranianos do Mar Negro. Durante uma reunião na Turquia, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que é a Ucrânia quem deve resolver o problema dos portos para retomar o embarque de grãos. Ele afirmou que Kiev precisa retirar minas da costa e dos portos e que a Rússia está pronta para colaborar. Moscou é acusada de desencadear uma crise global de alimentos. A Rússia tomou os principais portos ucranianos no Mar Negro. Tanto a Ucrânia como a Rússia estão entre os maiores exportadores mundiais de alimentos, especialmente grãos, como trigo e milho. A Ucrânia afirma que, neste momento, há pelo menos 20 milhões de toneladas de grãos armazenados para serem vendidos e que, até setembro, essa quantidade deve chegar a 75 milhões de toneladas. A escassez de grãos fez aumentar o preço de alimentos no mundo. Como consequência, países que já sofrem com o problema da fome viu a quantidade de pessoas em insegurança alimentar crescer rapidamente. A comunidade internacional pediu à Ucrânia e à Rússia que cheguem a um acordo para resolver o problema. E a Turquia, país vizinho e com boas relações com Moscou e Kiev, que ajude na formação de um corredor de proteção aos navios. A Ucrânia pediu garantias de que a Rússia não tentaria se aproveitar da situação para avançar sobre o porto de Odessa. Bom, a gente segue falando sobre esse assunto e convoca agora o nosso comentarista Ricardo Caldas para falar sobre mais essa polêmica. Boa noite, professor. A gente viu ali na reportagem, que a comunidade internacional espera um acordo agora entre Rússia e Ucrânia a essa altura do campeonato sobre os portos, sobre a liberação de grãos. Isso é possível? Qual que é a sua avaliação? Boa noite para você. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Na verdade, a situação é um pouquinho mais grave do que essa. A Rússia já estava se aproveitando um pouco da produção da Ucrânia, que estava estocada, e com isso acabou levando uma certa vantagem na apropriação desses grãos. Isso, em bom português, em boa linguagem diplomática, chama-se pilhagem. E é considerado como um crime de guerra também. Já no direito consuetudinário, já desde o século XIX, imagina que existe o Código Liber de 1863, na Guerra Civil Norte-Americana, em que foi editado justamente esse código para proibir que os soldados confederados ou federados roubassem materiais de outros, de pessoas que estavam sendo atacadas. Ou seja, isso já faz parte, digamos assim, do direito chamado consuetudinário, costumeiro, e depois foi confirmado nas conferências de paz de Haia e na Convenção de Genebra também. Ou seja, há muita, vamos dizer assim, há muita tradição sobre isso de que não é permitido. Só que agora, nesse momento, o que aconteceu? O fato de a Ucrânia não poder exportar os seus grãos pode gerar um problema de abastecimento. Nós temos insistido aqui que a Ucrânia e a Rússia também são grandes produtores de trigo, que é um alimento básico na alimentação do mundo inteiro. Então, há uma pressão internacional muito forte, especialmente contra a Rússia, que estava impedindo a Ucrânia de exportar, além da questão do perigo de alguns portos estarem com minas. E aí, então, o Putin, para não ficar completamente contra a opinião internacional, acabou mostrando uma certa disposição em fazer um acordo. Temos um mapa aqui, para mostrar. Ele já está aqui. Então, aqui veja a situação agora que nós temos. Mariupol, nós sabemos, caiu sob controle da Rússia, E aí, então, obviamente, a Ucrânia perdeu... Aqui, professor, deixa eu mostrar aqui para as pessoas, para os nossos telespectadores, exatamente. Tá aqui, porto de Mariupol. Exatamente. E aí, então, sobrou para a Ucrânia o porto de Odessa e nós temos uma outra área lá em disputa, que é justamente Kherson, também próxima do litoral. Então, qual é o receio da Ucrânia? É que a Rússia continue o seu trajeto de invasão e chegue até o porto de Odessa, que é uma preocupação legítima da Ucrânia. Então, tem que haver realmente um acordo entre as duas partes, de preferência intermediadas ou por um outro país ou pela própria ONU, o que seria o ideal. E no mundo ideal mesmo, já que estamos falando de mundo ideal, o que a gente precisaria na área realmente é um cessar-fogo. A gente segue acompanhando, professor, as notícias aí da guerra. Mais uma vez, obrigado pelas informações e até amanhã. Até amanhã.